Olá, está no ar Viva Mulher, seu espaço semanal de informação, inspiração e representatividade. Estamos no Setembro Amarelo, mês voltado para a importância dos cuidados com a saúde mental. Estudos indicam que a taxa de suicídio entre mulheres aqui no Brasil é de 3 para cada 100 mil. Mas quais são as causas? Quais os sinais? Como e onde buscar a rede de apoio? Sobre estes e outros pontos, a gente conversa com a psicóloga clínica e social aqui da Procuradoria Especial da Mulher, Isabelle Brito. Olá, Isabelle, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Camila. Um prazer estar aqui com vocês. Como sempre no Viva Mulher, a gente gosta de perguntar um pouquinho da trajetória das nossas convidadas, né? Que eu acredito que seja uma trajetória longa até chegar aqui à Procuradoria Especial da Mulher, um local que eu tenho um carinho enorme, eu acho que tem um papel fundamental, tanto para as colaboradoras, mas também para a sociedade como um todo. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi o seu processo até chegar aqui. Vamos lá. Eu sou de interior, né? Nasci em Baturité, e aí vim para a capital para estudar. Mas a psicologia não estava ainda ali no meu foco, né? Ela foi surgindo a partir de indicações de amigos. Psicologia, quem sabe, né? Fiz o vestibular, passei, comecei a cursar. E dentro da psicologia eu fui me interessando muito com a saúde da mulher, com os cuidados, né? Voltados para a saúde e prevenção. E aí isso foi me aproximando com a psicologia social e sempre com a psicologia clínica, porque eu sempre atuei com essa escuta qualificada do sofrimento. E dessa forma se fez a minha clínica, né? Hoje eu atendo praticamente só mulheres. Acredito que eu tenho um paciente homem e o restante são mulheres de fato. E eu cuido da saúde dessas pessoas. Para chegar na procuradoria foi um caminho, né, mais longo, porque eu comecei com a facilitação em biodança, que é uma prática de cuidado, né, a gente chama assim, e desenvolvimento humano. E dentro dessa prática eu fui conhecendo redes de apoio a mulheres e fui chegando, me aproximando dessa escuta também com mulheres vítimas de violência, né, através também da produção de saúde, cuidado e prevenção. Qual a importância Eu sei que nesse mês a gente fala mais sobre esse assunto, mas eu acho que o assunto saúde mental ficou ainda mais em evidência, principalmente na pandemia. Porque na pandemia não teve uma pessoa que ficou bem, digamos assim, da saúde mental. Mesmo aquela pessoa que não pegou Covid, que não ficou doente, teve algum problema, ou ficou preso dentro de casa, assim, muito tempo dentro de casa, às vezes não conseguia trabalhar direito, né? Enfim, vários problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância. A gente cuida muito da saúde, se alimenta bem, faz atividade física, mas às vezes a gente esquece da nossa saúde mental, né? Então, qual a importância de cuidar aqui da nossa cabecinha? Pronto, perfeito. A saúde mental eu percebo como uma forma integral, Camila. Então, assim, ela tanto é o cuidado com a saúde física, como com a alimentação, mas também o lazer, o acesso à cultura. Então, eu sempre digo que a saúde mental ela é o acesso e a permanência. Então, você ter uma escuta qualificada ela é muito importante, mas você ter comida no prato é muito importante, você ter um esporte é muito importante, você ter acesso à arte, né, que é uma forma de canalizar o sofrimento em potenciais criativos, enfim. Então, a saúde mental, a gente trazendo para o contexto da pandemia, né, a gente viu um isolamento, né, e um enfraquecimento das nossas redes, seja rede de apoio, seja rede familiar, porque a gente tinha que se isolar mesmo e conter para evitar um mal maior. E isso danificou a saúde de muitas pessoas, porque muitas perderam seus trabalhos, né? Então, assim, a saúde mental também é um trabalho de qualidade, e muitas se sobrecarregaram pelo excesso de trabalho. Então, a gente vem como a saúde, ela precisa de muitas variáveis para que ela se mantenha bem. E a gente estava conversando, falei no começo do programa, né? Por que a mulher, digamos assim, é mais atingida mentalmente? É porque também, como você disse, tem essa sobrecarga, porque normalmente a mulher trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, tem que dar conta de marido, de filho. Então, isso também afeta a saúde mental das mulheres? Sim, trazendo para as mulheres, sem dúvida, né? Porque a gente tem muitas jornadas a mais. E por que eu vou trazendo essas jornadas, né? Socialmente, a gente foi colocado como cuidadoras.
né, mulheres ocupam lugares de cuidado. Então, assim, quando uma mulher adoece, muitas vezes ela é abandonada pelo marido, né, pelo companheiro, pela companheira, enfim. Quando ela passa por esse mesmo processo, ela apoia as pessoas que estão em estado de adoecimento. Então, mulheres cuidam de casa, cuidam de filhos, né, cuidam socialmente do que a gente veste, do que a gente usa. Então, é um lugar que é sempre, né, protagonizado muito por mulheres. Então, esse lugar de cuidadoras, né, o instinto materno, né, como esse lugar natural. E a gente vai vendo que isso é uma forma de invisibilizar um trabalho e não remunerá-lo, né? Então, a gente precisa falar que o trabalho doméstico, isso a gente vê muito na procuradoria, né? Essa violência patrimonial. Quando essa mulher está em casa, cuida de tudo, cuida dos filhos, cuida da saúde, cuida da roupa. E no processo de separação, o marido acredita que ela não merece porque não foi ela que saiu para trabalhar. Só que ele se manteve nesse ritmo de trabalho pelo cuidado invisível, né, que a gente chama, exercido por essa mulher. E antes de chegar da violência de fato, porque a Procuradoria da Mulher cuida das mulheres violentadas, né? Mas antes de chegar da violência física de fato, tem também a violência psicológica, né? Que a mulher passa. Fala um pouquinho também sobre esse assunto, porque as pessoas acham que para chegar às vias de fato, digamos, uma agressão, começa dali. Sim. Não, vem bem antes, sim, né? Sim, isso. E tem uma psicóloga, a Valesca Zarello, ela fala que homens foram criados para amar coisas e mulheres foram criadas para amar homens. Eu acho essa frase muito boa porque ela mantém a gente dentro dos sistemas de violência. Porque como a gente idealiza o casamento, o vestido ideal, a família perfeita, quando a gente se depara, né, com esse agressor que nos diminui, nos desestimula, nos ameaça, a gente tem dificuldade de romper esse ciclo. E a violência psicológica dentro da Procuradoria, juntamente com a equipe, né, que é com a coordenadora Liliane, com a nossa procuradora Adriana Almeida, a gente vai vendo que sair desse espaço nos mostra como a violência psicológica está enraizada na nossa sociedade. Sem dúvidas, a maior demanda que a gente tem de violência psicológica, que é quando tem a ameaça, tem a diminuição, a destruição dessa autoestima, né? Tem também frases muito, se eu não te quiser, ninguém vai te querer, né? Você não é tão boa. E todo esse processo de ir minando mesmo essa autoestima. E claro que isso vai danificar e muito a saúde mental dessa mulher. Como é que a mulher percebe que ela está com a saúde mental assim danificada, como você disse, assim, como não está com a cabeça boa? Quais são aqueles primeiros sinais que as mulheres começam a ter quando percebem que, às vezes, não é nem pela questão mesmo da violência, do companheiro, mas da rotina, da vida, porque não é só a saúde mental, acredito, né, que não é só afetada porque você está vivendo ali no ambiente de violência, mas tem vários fatores externos que afetam também a saúde dessa mulher. Então, quando a mulher tem que, tipo assim, tem que procurar uma ajuda, tenho que não tô legal, assim, minha cabeça não tá legal. Ótimo, a gente tem muitos pontos. Porque, como a gente foi trazendo aqui, é uma rede, né? E um desses contextos que a gente traz, que não é de fato só para a violência é um dos contextos de vulnerabilidade que a gente passa, né? Mas existem vários que vão minando a nossa saúde mental e fragilizando, né? Um deles é você estar muito exausta, não ter tempo para si, né? Você ter um isolamento muito grande. E aí a gente começa com pontos como depressão, ansiedade, pânico, né? O transtorno pós-traumático. Já são cenários quando já está instalado esse sofrimento, né? Anteriormente a gente tem taquicardia, né? A gente tem crises de enxaqueca, de dores de cabeça, tensão muscular. Então, essa mulher que está sempre, né, em contextos muito cansada, não consegue socializar mesmo, né? Vai priorizando sempre mais o trabalho, as demandas, não consegue se priorizar, possivelmente ela vai entrar num desses quadros porque é algo que vai tirar ela dos momentos de prazer, dos momentos de reconstrução, dos momentos compensatórios também, né? De desfrute. E
as doenças mentais, fala um pouquinho também sobre elas, né? A gente conhece muito a depressão, né? Que muitas pessoas já têm consciência que é uma doença que existe, porque antes era frescura, não, é preguiça de fazer as coisas, né? A gente tem a consciência de que existe, mas também fala das outras, que não são tão conhecidas assim, que também são lembradas nesse mês de setembro. Ótimo. A gente tem sempre, a gente escuta na clínica, né? A síndrome da impostora, você já ouviu falar? Pronto. A síndrome da impostora é algo que tira muito a paz das mulheres, porque a gente está sempre querendo se provar. E dentro desse processo, Camila, a gente vai se autoexplorando e tirando de nós mesmas o prazer de desfrutar das coisas que a gente planta e acaba não colhendo. Esse é um dos exemplos que a gente vai trazendo e vão se somatizando em ansiedade. A ansiedade é muito popularizada entre as meninas. Por quê? Meninas e mulheres, né? Porque tem essa performance, a gente tem esse anseio pela performance, esse anseio, né, pelo o medo também dessa punição, de não sermos boas o suficiente, de não conseguirmos dar conta, e essas vão desencadeando, né, outros fatores, como o pânico, a gente vai tendo medo de estar em lugares expostos, né, a própria fobia social, a gente vai querendo se isolar mais, porque a gente não consegue também mais elaborar como é que são esses vínculos, né? A proximidade, como a gente faz isso, e a gente percebe também muito essa crescente pós-pandemia, como foi um desvelamento, né? A partir dessa catástrofe que a gente teve social. Você acha também que tem muito a questão da nossa, assim, da nossa forma de... Deixa eu elaborar melhor essa pergunta. Mas, assim, quando a gente cresce, a gente sempre tem aquela coisa assim, mulher se arruma para outra mulher. Mulher tem que ser sempre melhor do que outra mulher. Isso também dificulta a nossa própria competição. A gente, desde pequena, era isso que eu queria falar, a gente, desde pequena, aprendeu que uma mulher não é uma amiga. Uma mulher é uma competidora. A gente tem que ser melhor do que aquela mulher, tem que ser melhor do que a nossa coleguinha, tem que ser melhor do que a nossa outra colega de trabalho, enfim. Então, isso também desenvolveu na gente essa questão dessa ansiedade, dessa saúde, de competir com a gente e competir também com outra mulher, quando na verdade devia ter famosa e tão importante sororidade. Ótimo, muito bom essa tua pergunta, porque a sororidade é essa rede, né? E quando a gente entra na competitividade, né? Quando a gente percebe que uma outra mulher, ela não é minha rede, ela é minha inimiga, a gente vai se fragilizando dentro de nós mesmos, das nossas relações, né? A gente vai vendo que, em vez de nos apoiarmos, como nós éramos anteriormente, né? A gente vai se fragilizando. Então, a gente vai vigiando umas às outras. Mas olha o que ela estava fazendo, olha o que ela estava usando, e chacoteando, né? Trazendo de forma até mesmo assim pejorativa a postura daquela mulher, né? Como uma forma também de vigiar, de punir e fazer com que ela permaneça dentro desses moldes do cuidado, né? Se ela desempenha esse papel, não é mais do que a obrigação dela. E se ela falha, é uma falha dela porque ela não foi boa o suficiente. Então, a gente vai se vigiando, em vez de se fortalecer como rede e apoiar, né? Poxa, eu tenho uma super amiga que se tornou mãe. Como é que eu posso ajudar essa amiga para que ela não deixe de desempenhar os papéis que ela tanto ama, que são, né, profissional, afetivos, né? Ser uma professora, enfim, sonhar para além dessa maternidade. E aí eu acho que nesse ponto, sim, a nossa infância ela é muito importante para que a gente crie uma rede efetiva, sem tirar a responsabilidade do nosso presente. Nesse momento, a gente já tem que estar comprometido com a saúde mental dessas mulheres. Um dia desse, eu estava mexendo na rede social, né? E eu vi um caso que eu achei muito interessante, de uma menina que ela disse que namorava há 3 anos com um rapaz. E descobriu que o rapaz namorava com uma outra mulher há 8 anos. Então, meio que ela era a amante, digamos assim, a outra. E você pensa que elas ficaram com raiva uma das outras, né? As duas ficaram com raiva? Não, elas se juntaram meio pra que, tipo, ficaram amigas. Hoje elas são amigas. E meio que se juntaram pra, tipo, desmascarar, digamos assim, um cara. E isso
infelizmente, é uma exceção. Porque quando acontece alguma coisa, eu não estou tirando a responsabilidade de ninguém, tá, gente? Só estou dizendo, tipo assim, quando acontece, de uma pessoa ficar com o meu namorado, ficar com o meu marido, a gente tem só a ficar com raiva da mulher e a sociedade tende só a julgar a mulher, nunca julgar o homem. Isso também vai adoecendo a gente, né? Sim. A gente entra dentro de uma masculinidade tóxica. E aí eu sempre digo, né, que essa masculinidade, ela é nociva para os homens e fatal para mulheres. Então, a gente vai se perseguindo de muitas formas e sendo perseguida por homens também. Então, a gente precisa ter esse cuidado em como a gente vai trilhando esses novos caminhos para que a gente consiga dar novas respostas a esse tipo de comportamento. Porque o normal, né, o usual seria elas ficarem com raiva umas das outras, e, enfim, ter uma briga imensa. E ele se colocar nesse lugar de o disputado, né? Então, assim, realmente foi um desfecho ótimo e uma resposta maravilhosa que a gente precisa ter, né? Se olhar nesse lugar de se compadecer. Você foi tão enganada quanto eu. Então, a gente precisa pensar juntas nessas redes afetivas, realmente efetivas também. Pois é, tá vendo aí, né? A ex do seu namorado, do seu marido, não é sua inimiga, meu amor, tá bom? Vamos parar de competir, vamos se ajudar. Olha, gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai dar um rápido intervalo só pra você chamar a sua amiga, tomar um cafezinho, água, e a gente volta já, viu? Sai daí não. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Não diz cara rápido? Pois chame sua amiga, porque a gente está batendo, olha, um papo maravilhoso com a Isabelle Brito, que é psicóloga clínica e social aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, lá na Procuradoria da Mulher, que é maravilhosa. Se você não conhece, venha conhecer. A gente voltando ao nosso assunto, Isabelle, queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão da dependência, a gente estava falando aqui no intervalo, da dependência emocional que muitas mulheres têm pelos seus parceiros, né, parceiras, enfim. Isso acaba também afetando, como a gente está falando, né, a saúde mental, né? A dependência emocional é um ponto muito sensível para muitas mulheres, porque nenhuma dependência ela é boa, né, para a saúde mental de quem passa, e a emocional ela mostra essa dificuldade de se desfazer dessa relação, porque existe de fato um apego, uma crença, né, de que toda a sua alegria, toda a sua projeção de felicidade está naquela pessoa. E aí, no caso que você trouxe, a gente foi vendo como, nesse aspecto, né, ter desfeito essa relação e manter essa união entre as meninas é uma resposta saudável para esse tipo de contexto. Porque, imagina, uma delas poderia decidir ficar com ele, entrar nessa competição, e aí entra, né, muitos casos, até mesmo ameaças de suicídio, né? Se você não me quiser... eu acabo com a minha vida. E esse é um discurso que ele é muito perigoso, porque muitas pessoas se mantêm dentro de relações para evitar que o parceiro ou a parceira passe por esse processo de, infelizmente, suicídio.
Falando sobre o suicídio, que é um assunto muito delicado, né? Mas assim, como é que a gente também consegue entender quando isso já vira uma doença, né? Essa vontade, esses pensamentos realmente precisam ser tratados e até mesmo a pessoa que passa por isso tem que tomar remédio mesmo para não ter esses pensamentos. Ou é normal? Pergunta bem assim, bem leiga mesmo. É normal você ter esse tipo de pensamento? Tipo assim, eu tô tão cansado que queria, sei lá, entendeu? Certo. É normal? Até quando é normal ou se não é nenhum momento normal? Explica pra gente essa questão dos pensamentos suicidas. Certo. A gente precisa sempre se perguntar que contexto é esse. A gente não pode olhar para essa ideação suicida sem saber o contexto. Porque quando a gente olha, a gente vai ver que tem fatores socioeconômicos, genéticos, psicopatológicos. E aí a gente vai encaminhar da melhor forma possível. E aí eu volto de novo para a importância da rede. Por quê? Porque uma rede fortalecida é uma rede que consegue tratar e encaminhar. Então a gente tem CAPS, CREAS, né? CRAS, o próprio posto de saúde, clínicas, escolas, lugares que vão estar fazendo esse acolhimento e essa triagem. Então, quando é que é algo preocupante? Quando essa ideação chega, né? Você tem um problema, realmente não é fácil. A gente precisa lidar, ter mecanismos, dispositivos para lidar com isso. Mas quando a ideação vem como uma forma de cessear esse sofrimento, a gente precisa estar atento, a gente precisa pedir ajuda. E aí é algo silencioso. Né? Infelizmente também é algo muito silencioso. E a gente precisa estar atento como? Aquela pessoa que você ama, você percebe que ela já não está tomando muito banho, que ela já não está aparecendo tanto nos eventos, que ela está com muita olheira. Né? Ou então que ela tem fases de muito isolamento, que ela expressa muita tristeza nas redes sociais. São sinais que a gente pode ir fazendo esse controle mesmo, esse cuidado de como é que está acontecendo e funcionando a vida dessa pessoa. Você estava falando da questão da rede, né? Da rede de apoio, da rede de atendimento, mas você acha que ainda precisa ser mais assim disseminado? Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, vai fazer uma terapia é bom. Mas é porque é muito caro, é porque não sei. Né? Você acha que a questão da terapia mesmo devia, digamos assim, ser mais acessível para a maioria da população? A gente tem um tabu muito grande quanto à psicoterapia, né? A psicoterapia também ganha o boom na pandemia, porque muitas pessoas entenderam que não é questão de loucura, né? A gente tem esse estigma, porque muito do tratamento e cuidado em saúde mental e integral é vinculado à loucura. Então, não preciso de terapia, eu não sou louco, né? E isso é um estigma, né? Então, a gente sempre escuta, eu faço terapia porque as pessoas que deviam fazer terapia não fazem, né? A gente escuta também muito essa frase. E sim, a gente precisa ter mais acesso. E aí a gente tem hoje as clínicas escolas, que eu sempre faço questão de frisar, porque eu atendi durante muito tempo em clínica escola, durante o meu processo formativo. A gente tem muito cuidado, muita ética, já é muito profissional, porque muitas pessoas têm esse receio, né? É um estudante, mas já está no final do processo, né? Então, é um processo importante também para esse estudante entrar em contato com esse sofrimento humano, com essa escuta qualificada, com supervisão, que é um trabalho contínuo. A gente que cuida precisa ser cuidado, né? Então, também nós, psicólogos, precisamos fazer rede e também estar nesse lugar de cuidado, né? De tanto receber como dar. E aí a gente, sim, precisa desse acesso. E aí a gente precisa de psicólogos em postos, enfim, CAPs, policlínicas, porque é um acesso devido à população, mas, claro, olhando sempre o contexto. Porque se a gente olha, né, você precisa de terapia e tudo na vida daquela pessoa não muda, é muito difícil que o processo terapêutico ele vingue, porque a gente precisa, de fato, mudar algum contexto. A gente precisa de qualidade no emprego, a gente precisa de qualidade na comida, a gente precisa de um lazer de qualidade e acessível. E isso a gente vai vendo como Fortaleza tem, né? De fato, a gente não pode deixar de trazer, que a gente tem muitos pontos culturais gratuitos, de estímulos, cursos, coisas que vão facilitando a elaboração desse sofrimento por meio do agrupamento. Porque, Camila, a gente tem uma ideia de que o sofrimento ele é responsabilidade do indivíduo, mas ele é de responsabilidade coletiva e de cuidado coletivo também.
A gente é responsável pelo outro A também. gente é responsável pelo outro, a gente está em sociedade, né? Quando a gente pensa na psicoterapia somente como esse processo de individualização, a gente erra, porque esse sujeito ele volta para a sociedade. Então, a gente também precisa criar uma sociedade justa para o retorno desse sujeito. Vou falar agora de um assunto polêmico não, mas acho que é um assunto que toda mulher crescida nos anos 2000 passou por isso, a pressão estética. E acho que passa até hoje, porque digamos assim, voltou para a moda, digamos, a magreza extrema. Então, você ter ali um pouquinho de perna, um pouquinho de coxa, você já é. Entendeu? Não, gente, não que você seja, não que ser gorda seja um problema, mas se torna nessa moda de ser extremamente magra. Eu acho que essa pressão estética cai muito, principalmente pra gente, né? Eu falo isso porque eu me lembro quando eu era mais nova, assim, nos anos 2000 mesmo, tinha mulheres que eu achava super magras e elas eram taxadas como gordas, feias. Mulheres que faziam filmes em Hollywood que tinham que emagrecer muito para fazer um papel. Eu acho que isso também afeta muito a gente, porque a gente, infelizmente, tem aquela assim. Então, tem a síndrome de impostora, também tem a grande síndrome de comparação, principalmente no advento, digamos assim, das redes sociais, né? Sim, a gente vê filtros, né? Hoje a gente não consegue sair sem um filtro. E dentro disso, a gente precisa também entender que não existe uma mulher universal, né? Então, sim, os padrões eles vão se cair por corpos e pessoas que performam feminilidade, né? Mas nós temos as mulheres transfemininas, que também passam por outros padrões, né? Tem que ter peito, tem que ser assim. Então, o padrão estético, a performance estética que se espera de uma mulher, ela é muito adoecedora. Então, a gente vai ver como a maioria das cirurgias, elas estão atreladas a questões estéticas. E aí são infindáveis, né? A gente entra em vários discursos e várias narrativas porque não existe essa mulher universal. Essa ideia de existência da mulher universal e essa busca incansável por ela é que faz com que a gente entre nesses padrões, né? E, enfim, transtornos alimentares, né? E todo desencadeia realmente um problema muito maior do que esse discurso mesmo de olhar para si. Não, a gente não está falando de não fazer exercício físico. Façam exercício físico. É importante, se alimentem bem, cuidem de vocês mesmas. Mas a gente também precisa falar dessas cargas horárias, né? Que são diferentes. Então, eu não posso me comparar com uma pessoa, Camila, que tem 24 horas por dia para malhar, né? Que tem o dinheiro suficiente para fazer o cardápio ideal. A gente precisa ter também essa realidade de que dentro dos estereótipos de beleza também existe um discurso muito massificante, né? Então, esse padrão, se a gente não questiona, a gente é engolido por ele. Nossa, tô falando sobre essa questão de que uma vez eu estava na minha academia, aí eu estava de férias aqui da TV, estava com mais tempo para treinar e tal. Aí eu falei assim, pena que eu vou ter que voltar, né? As férias estão acabando. Não, mas acorda 5 horas da manhã e vem fazer... Eu falei, gente, eu entro 7 no trabalho. E trabalho de manhã, de tarde, de noite. Não, mas, gente, não é assim. A rotina é para cada um. Então, assim, o que é bom para mim não é bom para você. E o que é bom para você não necessariamente vai ser bom para mim. Eu acho que a gente tem que ter essa noção. Eu vou fazer o que eu posso para cuidar de mim dentro das minhas possibilidades e dentro dos meus limites. Eu acho que também muito isso, a gente não se pressionar. Tipo assim, exemplo, você que tá aí seguindo uma dieta, enfim, errou um dia e não sei o quê, continua. A vida segue. Eu acho que a gente tem que tentar, principalmente nós mulheres, botar menos pressão, até mesmo da gente, né? Em cima dos nossos objetivos, né? Sim, tem uma frase que eu gosto muito, Camila, que é tentar é bonito. Tentar é bonito, gente, porque não é fácil, não. Porque muitos corpos, eles não conseguem permanecer, por exemplo, dentro dos ambientes, né, de academia também, por conta da gordofobia, né? Muitas pessoas se sentem mal dentro do ambiente de cuidado. Então, o que é isso, né? A gente precisa repensar, precisa refortalecer e precisa também criar estilos de vida saudáveis e prazerosos. Porque a gente merece de prazer, né? Você trouxe aqui trabalho manhã, tarde, noite e quando chega em casa ainda tem mais trabalho. Então, assim, não é porque você não quer, é porque tem uma estrutura toda que não te permite. Então, aí a gente volta para o início da nossa conversa. Não é só ter acesso, né? A gente precisa ter acesso, mas a gente também precisa ter formas de permanecer
né? Então, quando a gente entra dentro de uma academia, a gente... eu consigo pagar uma academia, mas eu também preciso permanecer, né? Eu consigo entrar numa faculdade, mas eu preciso permanecer, né? Então, são muitas questões que precisam mesmo de estruturas e políticas públicas que ajudem. Mas eu faço academia e terapia, porque senão eu mato as pessoas. Brincadeira. Porque senão eu saio dando a porrada nas pessoas. Eu faço terapia pelo bem dos outros, não é só o meu bem. Entendeu? Olha, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente está terminando o programa. E eu queria que você olhasse para... Eu sempre peço isso para as convidadas. Olhasse para a sua câmera e desse uma dica, assim, uma mensagem inspiradora para essas mulheres, principalmente aquelas que estão pensando em desistir, aquelas mulheres que estão com dificuldade, passando por algum problema muito sério e às vezes não encontram solução. E até mesmo falar um pouquinho também da Procuradoria, no final dessa sua mensagem, para elas notarem, para essas mulheres que estão acompanhando o nosso programa, que existe uma saída, existe uma rede de apoio, que eu acho que é fundamental. Isso. Eu queria dizer para você que está em casa, que está me ouvindo, que apesar de toda a dificuldade, existe uma rede composta por muitas outras pessoas aberta a cuidar de você. Procure ajuda, procure o Centro de Valorização da Vida, procure a Procuradoria e peça ajuda. A gente muitas vezes acredita que os nossos sentimentos são fraquezas, né? Mas nossas vulnerabilidades também são nossas forças. Então, busque ajuda. A Procuradoria Especial da Mulher está aqui à disposição para você. Isabelle, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível o nosso bate-papo, foi super descontraído. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui hoje, ter falado um pouquinho sobre a questão da saúde mental. Imagina, eu que agradeço, Camila. Até uma próxima. Até uma próxima. Então é isso, gente. O Viva Mulher fica por aqui. Um beijo pra você. Lembrando que semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Não vai perder, hein? Tchau.